Olá, nós vamos falar sobre Mateus 24. Mateus 24 é um dos capítulos mais completos sobre o final dos tempos. Nós vemos que Jesus começa a descrever os sinais que iniciariam rumo ao fim deste mundo. E ele fala inicialmente sobre que apareciam muitos falsos profetas. Então ele fala que haveria muitas guerras. E nós sabemos que as guerras são bem antigas, entretanto Jesus fala, mas não se preocupem, realmente, as guerras seriam só o começo do fim. Então ele começa a descrever outras circunstâncias que ocorreriam, que era a fome, a peste, terremotos em vários lugares. Tudo isso era o início das dores. E realmente nós sabemos, guerras há muitos anos já, muitos anos. Jesus falou isso no ano que 2000 anos e 20 atrás. E tudo isso, na verdade, existe desde essa época, numa imensidão muito grande. Haveria nação contra nação, reino contra reino, e Jesus descreve todas essas circunstâncias. Então ele fala que haveria o tormento, haveria perseguição para com aquele que levasse o nome de Jesus, seriam odiados por causa do nome de Jesus. Eu acho que hoje isso, pelo menos aqui no Brasil, ficou mais claro, né, para nós, e na verdade todas as nações, há uma perseguição acirrada contra os cristãos. Por quê? Porque os cristãos, eles procuram manter os princípios de Cristo, os princípios de Deus, os mandamentos da palavra. Então os cristãos são considerados na atualidade já em todos os países, na verdade, do mundo. Você vê um combate ao conservadorismo porque eles nos julgam atrasados, né? Que nós atrapalhamos na evolução dos projetos, que na verdade são os projetos do anticristo, que é trazer, como você vai ver, realmente ele é o homem da perdição, né? Como diz a Bíblia Sagrada, o filho da perdição, o homem do pecado, diz no livro de 2 Tessalonicenses. E Jesus fala então que as pessoas se escandalizariam nos últimos tempos dos cristãos. E é verdade, né? Esse versículo não era claro para nós. Hoje as pessoas se escandalizam. Como que nós podemos ser tão conservadores? Né? Eles alegam que nós temos a mente fechada porque não compreendemos todos os distúrbios e imoralidades que eles apregoam. E realmente Jesus falou sobre isso, que nós seríamos escandalizados, que haveria realmente muita traição de uns para com os outros e haveria muito ódio entre as pessoas. Todos se odiariam, as pessoas se odiariam e surgiriam muitos falsos profetas enganando a muitos. E nós sabemos quantas religiões surgiram, quantos caminhos colocaram a Deus e, na verdade, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E Jesus então diz que a iniquidade ia se multiplicar e o amor de quase todos se esfriaria. Nós, sem dúvida, estamos vivendo esses tempos, que é o pecado multiplicado, a iniquidade, a plena devassidão em todas as instâncias, de todas as formas, e isso tem esfriado o amor. É muito mais fácil hoje as pessoas o quê? Manterem relacionamentos sem qualquer tipo de responsabilidade do que manter e lutar pelo amor, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então hoje não, né? As pessoas são ensinadas já desde novas a viverem pelo instinto, atenda seus instintos. Então é como se fosse, né, animal irracional, né? Vive pelo instinto. Então tem vontade, vai e faz, então há uma deslealdade muito grande e há muito ódio e a multiplicação do pecado fez o amor se esfriar. Ninguém quer sofrer mais nada, ninguém quer pagar o preço mais por nada. E Jesus falou tudo isso. Mas então ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós já estamos vivendo essa geração dos últimos dias, que é a geração que tem visto
O ódio entre muitos que têm visto aquilo que é o cristão ser motivo de escândalo no mundo todo, que tem visto o pecado se multiplicar, que já presenciou e viu em toda a história guerras, fomes, pestes, terremotos em todos os lugares. E então Jesus nos fala de algo que em Tessalonicenses é confirmado. E então, quando ver o profano assentado no lugar santo, quem lê, entenda. Nesse momento, Jesus fala do anticristo. No livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, fala exatamente desse momento, para que ninguém se engane pensando que Jesus viria sem que antes viesse a apostasia, quer dizer, o esfriamento da fé, o afastamento de Deus. Nós vemos hoje a quantidade de países onde estão incendiando igrejas, estão atacando a fé, onde já invadem templos, quer dizer, o tempo da apostasia. As pessoas se apostataram dos princípios divinos, se apostataram de Deus, e em Tessalonicenses fala isso. Para que ninguém se engane, que antes viria a apostasia e se manifestaria o homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta contra tudo que é de Deus e a adoração a Deus. E Jesus fala desse momento, que quando visse o profano assentado no santo templo, no lugar santo, que as pessoas entendessem. Então, em Tessalonicenses fala que nós cristãos veremos a face do anticristo, nós saberemos quem ele é, né? Que até que se manifeste o filho da perdição, o homem do pecado, aquele que odeia a Deus e tudo que se relaciona a Deus e as leis de Deus e a adoração a Deus, nós então ainda permaneceríamos na terra. E realmente, ainda nós não sabemos quem é o anticristo, mas quando ele aparecer, quiser tomar o lugar de Deus, o controlador do mundo, né, aparecer como Salvador, então nós precisamos entender que nesse momento, quando nós vermos a face dele, então você percebe, quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, quer dizer, não há mais tempo para nada. Não fique se preocupando com coisas materiais. Quem estiver no campo, não volte atrás, né? Então não haverá tempo. A hora que se manifestar quem é o filho da perdição, o mundo está sendo preparado para o anticristo. O mundo está sendo preparado para esse grande governo, esse grande, entre aspas, ditador, que aparecerá inicialmente como alguém bonzinho, né? Ele vai ser o salvador, ele vai acabar com a criminalidade, ele vai acabar, né? Ele promete acabar com os males da terra. E então Jesus fala, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Nesse momento, Jesus fala da ocasião após o arrebatamento. Por quê? Porque no arrebatamento, quando o anticristo aparece, nós saberemos quem ele é, não há mais tempo para nada, né? Nós precisamos estar só preparados. Por quê? Porque virá o arrebatamento. Ai das grávidas, por quê? Porque as crianças vão desaparecer da terra. As crianças no ventre serão tomadas. Tudo que é puro será tomado pelo Senhor Jesus para si, para livrá-las do tormento que ocorrerá aqui na terra. Quando o anticristo se manifestar, não é que ele vai aparecer como alguém mau. A Bíblia diz que falará de paz, paz, mas de repente virá repentina destruição. Serão 3 anos e meio que ele agirá, né, apregoando como se fosse o que quer acabar com a fome, com a guerra, com a destruição, com a injustiça, só que, na verdade, ele é o filho da perdição, um filho do diabo. E diz então, orai, porque haverá então grande aflição na terra, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais há de haver. O
que acontecerá quando Jesus vier? Jesus prometeu: eu vou preparar lugar e eu volto para vos levar para mim. Então Jesus prometeu que ele há de nos tomar para si. Quando o anticristo se manifestar na terra, virá então Jesus para nos tomar para si, levar os que confiam nele, os que estão lavando as suas vestes, acreditam no poder do sangue dele de perdoar os pecados, aqueles que confessam as suas iniquidades, aqueles que creem no poder de Jesus. Jesus vem e toma para si os que estão lavados pelo seu sangue, creem no seu poder salvador, da graça, e leva as crianças consigo. Por quê? Porque as crianças são puras. E hoje em dia, criança, eu nem sei mais que idade, independe, né? Antigamente era considerada até 12 anos, hoje em dia eu já não sei. Mas ainda há crianças até 12 anos que mantiveram preservada a sua pureza, para que elas não fiquem no sofrimento que ocorrerá nessa terra. As crianças que estão no ventre, Jesus levará também. Todos aqueles que, na verdade, ele quer poupar dessa grande destruição que virá sobre a terra. Haverá uma aflição tão grande, por quê? Imagina, as mães perderão seus filhos. Seus filhos serão tomados por Deus e para Deus, para serem protegidos do mal que haverá nessa terra. No livro de 2 Tessalonicenses 2, diz que o anticristo ainda não se manifestou por causa daquele que o detém. Quem é? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra. A partir do momento em que Jesus mandar buscar a sua igreja, o Espírito Santo será tomado da terra. Então imagina, hoje você vê um assassinato terrível, um grande mal ocorrendo aqui, outro acolá, né? Uma vez na semana, uma vez no mês, mas sem o Espírito Santo na terra, que é o que convence o homem do pecado, que é aquele que ensina, que corrige. Sem o Espírito Santo na terra, o mal estará à vontade para agir. As crianças puras serão tomadas. Não haverá preservação alguma. Deus não estará mais aqui. Ele entregará literalmente o homem à própria sorte. Todo ser humano que resolveu e escolheu viver alheio a Deus, Deus lhe dará a oportunidade. Vivam então sem mim. Todo aquele que acreditar em Jesus, no Filho de Deus, o que acontece? Esse será tomado porque sabe, eu preciso de Deus para ser perdoado, eu preciso de Deus para ser salvo. Então esses não estarão na terra. A aflição aqui será enorme, como nunca se viu. E Jesus fala: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. O que é isso? O anticristo ficará 7 anos reinando. 3 anos e meio ele ficará bonzinho, entre aspas. Ele se oporá a Deus, ele se oporá a tudo que envolve Deus e ele perseguirá tenazmente os cristãos. Mas o que Jesus falou? Se não fosse abreviado, ninguém ia aguentar. Por quê? Porque vai ser tamanha perseguição contra os cristãos. Será tamanha perseguição por aqueles que têm fé. Tem gente que está desviada. Tem gente que vai estar afastada. Tem gente que tem fé natural em Deus. E, no entanto, o anticristo vai proibi-las de invocar ao Deus dos céus, porque o único Deus que ele quer que invoque é o Deus das fortalezas, que na verdade é o próprio Lúcifer. Ele é o filho do diabo. Então ele quer que adorem e invoquem o seu Deus. E nesse momento você vê que Jesus fala que vai ser um sofrimento tão grande que vai ser imputado, que se não fosse por causa dos escolhidos, ninguém aguentaria, mas Jesus abreviou os dias, senão iam ser 7 anos só de terror. Ele solto à vontade, não. Então, abreviou, são 3 anos e meio que ele vai mostrar realmente a face dele. E 3 anos e meio ele vai fingir que é bonzinho e muitos acreditarão nele. Então diz, nesse momento, que se não fosse pela misericórdia de Deus, ninguém se salvaria. Mas há muitos escolhidos ainda que ficarão na terra. Muita gente que Deus ama muito, são escolhidos de Deus, tem poder de fé, tem noção de quem é o Deus verdadeiro, que não é aquele
ser que não é aquele Deus que ele vai apregoar, e a esses o Senhor quer salvar. Diz então a palavra de Deus o momento do arrebatamento. É lindo, versículo 27, que assim como um relâmpago sai de um lado para o outro, assim será na vinda do Filho de Deus. Perceba, a volta de Jesus será invisível, nenhum olho verá, será como um relâmpago, tanto que diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O que vai acontecer nessa volta de Jesus para o arrebatamento, que é o grande rapto? O Senhor rapta os seus filhos para serem livrados do mal que vai ficar aqui na terra. A águia, assim como a águia, onde estiver o cadáver, aí se ajuntam as águias. O que é? Jesus vai ficar num ponto dos céus e todos os salvos serão levados a ele. Então essa volta é invisível, ninguém verá. Os únicos que verão a Cristo serão os que foram arrebatados, as crianças que foram tomadas do ventre e os salvos, remidos pelo sangue de Jesus. Esses serão levados até Cristo. Então esse o arrebatamento é invisível. Haverá o desaparecimento de milhares e milhares em todo o mundo, em todos os países do mundo, todos os cantos da terra. Haverá pessoas, crianças que desaparecerão nesse dia, na mesma hora, no mesmo segundo. As trombetas tocaram e o Senhor toma para si os seus. E aí você vê que ninguém é de ninguém, porque as crianças também são de Deus, e Deus as toma para si, para livrá-las do mal que vai se tornar essa terra. E diz então que depois do arrebatamento, conforme está escrito no Apocalipse, começam o quê? As pragas, as trombetas do Apocalipse. E então Jesus, no versículo 29, fala da aflição daqueles dias, que o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu, as potências serão abaladas. Então Jesus começa a dizer que todo o mal que vai começar a ocorrer aqui na terra, em decorrência daqueles que estão ali se dobrando ao Deus, na verdade, que é Satanás, servindo ao anticristo, que é aquele que é contra Deus, e na verdade nós sabemos que o diabo não é Deus nenhum. O único Deus que tem o poder sobre esse universo, e todo o universo, e todo é o Criador do universo, o Todo-Poderoso. Então aqui na Terra haverá grandes catástrofes de ordem natural e humana e física. Por quê? Porque o verdadeiro Deus não estará regendo esse mundo. Por quê? Porque ele vai se ausentar e respeitar a decisão daqueles que acham e julgam que podem viver sem ele. Então, versículo 30 diz que aparecerá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Perceba, o anticristo age nesse mundo por 7 anos, ele vai ficar livre para fazer o que ele quiser. Satanás vai estar reinando literalmente, queridos, é isso. Depois dos 7 anos, que ele fez o que ele quis, mostrou toda a sua maldade, ele vai tentar nesses 7 anos marcar os seus, marcar com a marca da besta. Nós sabemos hoje que se trata da implantação de um microchip, ou na testa ou na mão. Para quê? Para controle da mente, para aquilo que é controle total da pessoa. O diabo não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares. Então é um meio de ele controlar cada ser humano. É estabelecido culto a Satanás, que é a besta, e diz que todo aquele que não se ajoelha será morto. Como ele tem o controle disso? Através desses microchips, através desse controle total que o diabo vai querer implantar no período do anticristo. E então, depois desses 7 anos e meio, o anticristo vai tentar invadir Israel. E quando ele quiser invadir Israel para acabar definitivamente, porque Israel será o único povo que ainda vai acordar primeiro e não vai mais ceder à vontade do anticristo. Inicialmente, até eles se deixarão enganar. Mas como o anticristo desejará ser venerado, né, e desejará adoração ao Deus que não é o Criador do universo, os judeus já vão recuar
e vão rejeitá-lo. Por isso o anticristo vai o quê? Querer destruir Jerusalém, destruir, apagar os judeus, assim como ele vai perseguir os cristãos. Então, nesse momento, milhares e milhares de cristãos já terão sido mortos pelo anticristo. E agora ele se volta para destruir Jerusalém e os judeus. Nesta hora, o que vai acontecer? Então Jesus vem nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Perceba, o arrebatamento é invisível. Nós nos encontramos com Jesus nos ares. Será como um relâmpago, num piscar de olhos. Ninguém sabe o dia nem a hora, está escrito aí em Mateus 24. Só o Pai sabe o dia e a hora. Quer dizer, já tem agenda no céu. Não é que Deus vai decidir que dia vai vir, não. O dia e a hora já estão determinados pelo Pai. Mas o arrebatamento é invisível, ninguém verá. Só vão perceber os desaparecidos. E nós, os salvos, encontraremos com Jesus nos ares. Mas depois dos 7 anos, Jesus volta e nós voltamos com Jesus. Jesus volta nas nuvens com poder e glória. Todo olho o verá. Agora Jesus volta e ele destrói o anticristo. Ok? E ele lança o anticristo no lago de fogo e enxofre, lança o falso profeta no lago de fogo e enxofre, e nesse momento Jesus o que faz? Ele prende a Satanás por 1000 anos. Então, Jesus vem, ok, para reinar nessa terra. E aí você vai ver o que diz o versículo 31. Ele enviará os seus anjos com o clamor de trombeta e separará os escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. O que acontece? Nesse momento, todo o que aceitou a marca da besta não tem mais salvação. Aquele que aceitar a marca da besta será condenado. Então, haverá uma grande batalha no Armagedon. Jesus luta contra o anticristo. Ele, na verdade, com o sopro da sua boca, destruirá o anticristo. Ok? Mas todos os soldados que estavam ali lutando contra Jerusalém serão mortos. Nesse momento, diz a palavra de Deus, que os escolhidos, todos que rejeitaram a marca, todos que se oporam, todos que conseguiram ainda sobreviver, sobre estes permanecerão o reinado de Cristo nessa terra. Então Jesus fala da importância, assim como a figueira, pelas folhas dá para perceber que é o verão, que as pessoas precisam entender pelos sinais o que ocorrerá nos finais dos tempos, porque a geração não passará sem que se cumpra tudo isso. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Jesus não passará. Que os dias estarão como nos dias de Noé. Versículo 37 diz: como estavam os dias de Noé? Cheio de violência, as pessoas alheias a Deus, lembra? Zombavam de Noé, ridicularizavam Noé, desacreditavam de Noé, mas a hora que eles menos esperaram, veio o dilúvio. Então por isso você vai ver Jesus falando: estarão 2 no campo, um será levado no arrebatamento e outro ficará aqui na terra com o anticristo. 2 estarão numa cama, um será levado e o outro ficará. 2 estarão moendo, trabalhando, mas um será levado e outro ficará. Não é por familiaridade, não é por amizade, mas realmente serão salvos aqueles que têm fé e amam a Deus e desejam a presença de Deus na sua vida. Então, cuidado com o tempo da apostasia, independente da sua fragilidade, dos seus erros, das suas falhas, você precisa desejar Deus para estar com Deus para sempre. Então, Cristo termina dizendo: vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Assim como um homem deixa a sua casa sobre a responsabilidade de alguém, de um servo, e se esse servo cuidar bem de tudo e falar: ai, o meu senhor vai vir, então deixa eu deixar tudo em ordem, assim ocorrerá. Aqueles que Jesus vier e ver ele cuidando, trabalhando, será grandemente recompensado, aqueles que estão aguardando a sua volta. Mas aquele servo que disser: ah, o meu senhor não virá não, ele não voltará, e começar a quebrar tudo e começar a destratar a todos, diz que a hora que esse servo menos esperar, o senhor dele virá. E ele, o que vai acontecer?
Diz o versículo 51, que a hora que ele não sabe, o Senhor dele virá e vai separá-lo e vai destiná-lo à parte com os hipócritas, aonde haverá pranto e ranger de dente. Então todo aquele que fala, não, Jesus não virá não, né? Deixa para lá, que anticristo que nada. A parte desses, embora sejam cristãos, embora conheçam, se entregaram à apostasia, não se importam com Deus, não se importa de buscar a Deus, não se importa de pedir perdão, não se importa de confessar os pecados ao Senhor. A Deus é em último lugar, a sua parte será com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, atenção, Mateus 24 descreve tudo, os sinais antes da vinda, a aparição do anticristo, que nós sabemos que já está às portas, na verdade, o momento do arrebatamento, dos salvos, das crianças, as grávidas se desesperarão, as mães se desesperarão, o momento do rapto, que 2 estarão juntos e um será tomado, que será como um piscar de olhos, que será como um trovão, um raio, né? Que se encontrará com Jesus nos ares, e depois virão as aflições nesse mundo como nunca houve e nem haverá. Mas ainda terá muitos escolhidos que ficarão aqui, mas terão que pagar com a própria vida. Hoje, nós podemos ser salvos por causa do sangue de Jesus. Ele morreu por nós. Nós podemos pedir perdão todos os dias. Nós podemos nos humilhar, pedir ajuda, pedir consolo, pedir misericórdia. Mas após o arrebatamento, os salvos, os escolhidos, que serão milhares, que estarão aqui, pessoas que estavam desviadas, pessoas afastadas, pessoas que estavam na apostasia, mas ficaram, e Jesus levou a todos os seus que estavam posicionados. Esses agora não serão salvos mais pelo sangue de Jesus. Esses não serão salvos mais pela graça. Esses terão que ser fortes, e muitos verão seu próprio sangue derramado, porque negarão se dobrar ao anticristo, se negarão a servir a Satanás e por isso serão mortos. Então, como Jesus falou, se escandalizarão nos meus filhos, se escandalizarão em vocês por causa do meu nome, odiarão vocês, perseguirão, o pecado se multiplica, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Cumprido Mateus 24, né? Mas esse ensino é muito valoroso. Deus abençoe.